Rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos aqui dar seguimento aos nossos trabalhos de hoje, falando sobre esse mês de janeiro da NBA, né, cara? Janeiro costuma ser um mês que revela muitas coisas sobre a temporada da NBA. Por exemplo, janeiro passado foi onde vimos que o Celtics poderia sonhar com uma final de NBA, porque foi onde o Celtics virou a chave e se tornou o rolo compressor que foi, né, na Conferência Leste. Em janeiro também foi onde o Nikola Jokic desgarrou do Joel Embiid na corrida pelo MVP. Foi onde ele, desgarrou. Foi onde, por exemplo, o DeMar DeRozan também se consolidou como All-Star na temporada. O janeiro do DeRozan foi absurdo. Foi absurdo. Então, janeiro costuma ser um mês de revelações, né? Costuma ser um mês de revelações na temporada da NBA. E me aproveitando, né, do término de janeiro, desse mês interminável, né? Eu resolvi trazer aqui um quadro que fazia tempo que não aparecia, que é o Vencedores e Perdedores, cara. Nesse vídeo eu quero listar quem venceu e quem perdeu na NBA nesse mês de janeiro. Então, meu amigo, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal, que é muito importante, ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Vamos começar aqui então, galera, com os vencedores. Vamos começar falando de coisa boa. Ó, o primeiro vencedor nesse mês de janeiro foi o Jonathan Isaac, né? O Jonathan Isaac do Orlando Magic foi um grande vencedor porque ele voltou a jogar. A gente tá falando de um cara, velho, que ficou, mais de 900 dias sem pisar em quadra. Né? O Isaac, ele sofreu uma lesão no joelho em agosto de 2020. Desde ali, o cara não jogou. E nesse último dia 23, finalmente o Isaac entrou em quadra. E foi muito importante para a vitória do Magic para cima do Celtics, cara. Sabe, o cara meteu 10 pontos, 3 rebotes, 2 roubos de bola. Então, pelo retorno do Isaac às quadras, para mim ele foi um grande vencedor no mês de janeiro. Um grande vencedor. Porque é engraçado, né? Pareceu que o Isaac nunca mais ia voltar a jogar. Porque eu mesmo, eu nem considerava o Isaac quando eu fazia alguma previsão sobre o Magic. Quando eu tentava, sabe, definir como o Magic iria na temporada, eu nem cogitei o Jonathan Isaac sendo uma peça importante. Mas ele voltando, agora ele tem que ser colocado na equação. Porque é um jogador muito promissor, é um belo jogador. Então o Jonathan Isaac, pra mim, foi um grande vencedor nesse mês de janeiro. Outro grande vencedor foi o Anthony Edwards. E aqui é um Anthony Edwards barra Minnesota Timberwolves. Porque antes de janeiro, em dezembro, as minhas perspectivas para o Minnesota eram muito baixas. Né? O time tinha perdido o Karl Anthony Towns, não estava jogando bem. Então eu já estava até começando a cogitar o Minnesota fora da pós-temporada. Só que nesse mês de janeiro, o Minnesota voltou a ser um forte candidato à pós-temporada, muito por conta do Anthony Edwards. Graças a performances de All-Star, a performance de All-Star do Anthony Edwards, o Minnesota voltou para a briga de playoffs. Voltou para a briga pelos playoffs. Nesse mês de janeiro, o Anthony Edwards acumulou 26,9 pontos de média, com 46,3% no field goal. São números de All-Star. São números de All-Star. E graças a ele, o Minnesota conseguiu 11 vitórias nesse mês de janeiro. 11 vitórias no mês de janeiro. Vitórias que botaram o Minnesota de volta na briga por pós-temporada. Então, para mim, o Anthony Edwards, ao lado do Minnesota Timberwolves, é um grande vencedor. Foi um grande vencedor nesse mês de janeiro. Grande vencedor. Grande vencedor. E para fechar, né, os meus vencedores, vou puxar
sardinha pro meu time. Vou botar o Shai Gilgeous-Alexander. Mas assim, gente, clubismo à parte, o Shai foi um puta vencedor nesse mês de janeiro. Um belíssimo de um vencedor. Primeiro porque ele mudou os seus status na NBA. Depois desse mês de janeiro, onde ele acumulou 31,1 pontos de média, o Shai deixou de ser um possível All-Star para um All-Star consolidado. Hoje, se o Shai não for All-Star, vai ser um absurdo, vai ser uma atrocidade. Em dezembro, se alguém falasse, ó, Luiz, o Shai não foi pro All-Star, eu ia falar, pô, que pena, dava para ele ter ido. Hoje, se o Shai não for pro All-Star, eu vou olhar e falar, é um absurdo. Porque o janeiro do Shai mudou o seu patamar. Mudou o seu patamar. Assim como mudou o patamar do Oklahoma. O Oklahoma deixou de ser um time bonitinho que tá conseguindo uma vitória aqui e ali para se tornar um candidato seríssimo a play-in. Para se tornar um candidato a play-in. Para brigar com o Minnesota, para brigar pelo Blazers por uma vaga na pós-temporada. Graças ao Shai. Velho, foram 9 vitórias no mês de janeiro. E vitórias contra Cleveland, contra Denver, contra Brooklyn, contra Boston, sabe? Contra Sixers. E em todas essas vitórias impactantes, o Shai foi o grande nome do time. Então, por essa mudança de patamar do Shai, pra mim ele foi um puta vencedor em janeiro. Mas assim, muito vencedor mesmo. Muito mesmo. Muito. Então, o Shai Gilgeous-Alexander encerra aqui a minha lista de vencedores no mês de janeiro da NBA. Partindo agora para os perdedores, falar agora de coisa ruim. Vamos começar, cara, com o Indiana Pacers, né? Pô, cara, uma pena, né? Mas o Pacers foi um grande perdedor nesse mês de janeiro, né? Além de ter perdido o Tyrese Haliburton, o Indiana meio que deixou a briga do play-in, né? Deixou a briga do play-in. Nas últimas 10 partidas, o Indiana teve 9 derrotas, cara. 9 derrotas. É um time que se tornou, infelizmente, um saco de pancadas nesse mês de janeiro. Infelizmente, se tornou um saco de pancadas. Algo que me deixou triste, porque era um time que eu tava gostando muito de ver e que eu tava apostando alto no Indiana. Eu tava acreditando no Indiana na pós-temporada. Só que eu acho que depois desse mês de janeiro, e depois de ter perdido o Tyrese, a situação ficou muito difícil, né? Ficou muito difícil. Ainda mais com a Conferência Leste do jeito que tá. Então, por esse desastre que foi o mês de janeiro do Pacers, pra mim o Pacers foi um dos grandes perdedores desse último mês. Um dos grandes perdedores. Porque pra mim, hoje, o Pacers deixou a briga por pós-temporada. Hoje, pra mim, deixou a briga. Tá? Pelo nível de basquete que tá apresentando, pra mim, Indiana deixou a briga, pelo menos hoje. Se o Tyrese voltar agora em fevereiro, o que eu torço pra acontecer, talvez o time retome o bom basquete. Mas hoje, dia 1º de fevereiro, vendo o que o time apresentou em janeiro, pra mim o Indiana deixou um pouquinho essa briga por playoff, tá? E isso acaba fazendo com que o time se torne um perdedor. Outro perdedor, New Orleans, né? Nossa, o New Orleans Pelicans, infelizmente, foi um grande perdedor no mês de janeiro, né? O time caiu muito de produção, assim como o Indiana acumula apenas uma vitória nas últimas 10 partidas, velho. Né? Realmente o Pelicans caiu muito de produção e da mesma forma que o Indiana por conta de lesões. Só que se o Indiana perdeu um jogador, um grande jogador inclusive, que é o Haliburton, o Pelicans perdeu 2. Né? Brandon Ingram e Zion Williamson jogaram juntos nesse mês de janeiro apenas 3 vezes, cara. Apenas 3 vezes. Esses dois jogaram juntos. E o time tá sem o Zion até agora. Então, infelizmente, por conta de
duas das suas principais estrelas se lesionando, o Pelicans, velho, caiu muito de produção. Brandon Ingram voltou recentemente, o Zion tem previsão para voltar agora em fevereiro, mas o janeiro do Pelicans acabou sendo muito prejudicado por conta das lesões dos dois, né? O time acumulou derrotas que normalmente não teria, né? Inclusive muitas derrotas na última posse, né? Pelicans perdendo muito nos minutos finais. Então, infelizmente, porque é um time que eu gosto muito, mas infelizmente eu vou ter que deixar o Pelicans aqui entre os perdedores no mês de janeiro. E para fechar, o último perdedor do mês de janeiro foi a arbitragem da NBA, né, cara? Porque por conta de erros grotescos nesse mês de janeiro, ficou claro para todo mundo os problemas da arbitragem na NBA. Acredito que o episódio, né, no jogo entre Lakers e Celtics, na falta claríssima do Tatum no LeBron, foi onde todo mundo começou a olhar mais atentamente os erros da arbitragem. Porque até esse erro estava sim sendo criticada a arbitragem estava recebendo críticas, mas depois do erro em Lakers e Celtics foi onde todo mundo começou a falar disso, começou a ser pauta no First Take. Bleacher Report fez matéria sobre os erros por conta desse erro no jogo entre Celtics e Lakers, que foi em janeiro. Então, para mim, a arbitragem da NBA foi uma grande perdedora de janeiro porque seus erros foram expostos. E agora tá todo mundo olhando mais atentamente para essa arbitragem que está sim sendo ridícula, vergonhosa nessa temporada. E janeiro serviu para meio que abrir os olhos de todo mundo em relação a isso, né? Bom, galera, esses foram os vencedores e perdedores do mês de janeiro. Obviamente que faltaram aqui alguns nomes, mas se eu fosse listar todos mesmo, os vencedores e todos os perdedores, o vídeo ficaria enorme. E aí, muitos de vocês que têm uma vida corrida, uma vida atarefada, poderiam não assistir. Então, eu resolvi aqui dar uma resumida, botei só 3 de cada. Mas eu deixo para vocês a missão de comentarem outros vencedores e outros perdedores desse mês de janeiro, tá? Comentem aqui, que é muito legal ter a participação de todo mundo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar com os seus amigos, que ajuda muito aqui o canal, tá bom? Pessoal, a gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Agradeço muito, tá, a audiência de todos vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.